Oi pessoal, tudo bem? Não esqueça, antes de qualquer coisa, deixe o seu like, se inscreva neste canal, divulgue este canal, se ele estiver fazendo bem para você. Nossa intenção é essa, trazermos algo novo, algo para passarmos por esse período aqui com qualidade. Então, muitas vezes temos postado vídeos de humor, ou então algumas reflexões sobre este momento, tá bom? Compartilhe. Gostaria de contar para vocês uma história muito interessante que tem muito a ver com esse momento que estamos passando. Por que eu quero contar essa história? Porque tenho ficado preocupado, algumas coisas estão me deixando um pouco mais ansioso. Eu acredito que muitas pessoas estão sentindo isso, passando por isso, essa dificuldade, notícias de morte chegando, e isso realmente tem nos deixado bem apavorados. Empresas fechando, preocupação com os nossos idosos, preocupação com aqueles que já possuem algum problema de saúde. Isso tem feito com que nós fiquemos cada vez mais ansiosos nesse período. E refletindo, eu pude lembrar de uma história e gostaria de compartilhar com vocês. Ben-Hadad, o rei da Síria, cercou a cidade de Samaria e fez com que o povo de Israel que ficasse lá dentro, sitiado, visse os seus alimentos se esgotando, todas as suas provisões acabando, porque com a cidade cercada não entrava e nem saía nada. Isso fez com que o povo começasse a ficar desesperado, porque começou a bater a fome, as coisas começaram a ficar escassas e os seus valores começaram a subir exorbitantemente. E isso me lembrou desse momento que temos passado, e eu fui buscar essa história, estudar um pouco mais sobre ela e tentar entender e fazer um paralelo com o que temos vivido hoje. E eu vejo que algumas lições eu pude tirar e gostaria de compartilhar com você essas lições sobre um povo que passou por algo semelhante ao que estamos passando hoje e o que aconteceu, como que as coisas mudaram. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. Ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros." Olha que história absurda, né? Uma história para nós sem pé e nem cabeça. Como assim cozinhar um filho e de repente no outro dia vai cozinhar o filho da outra mulher para que elas não morressem de fome? E isso me chamou a atenção para 5 pontos. O primeiro ponto é que em tempos de crise nós temos que tomar cuidado com as nossas ideias. Nós temos que refletir sobre as ideias que vêm à nossa cabeça nesse período. As ideias que temos e as ideias que nos são sugeridas. Temos que tomar muito cuidado, porque no período de crise, essa pressão muitas vezes nos leva a agirmos de forma completamente absurda ou termos pensamentos completamente absurdos. De repente, hoje, existem pessoas que podem, pela dificuldade, pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que nunca pensaram em roubo, hoje elas podem estar pensando desta forma porque existe uma dificuldade em se obter o alimento, em se obter o ganho, e isso muitas vezes desperta em nós pensamentos ruins, né? Como um pássaro que passa sobre a nossa cabeça, nós não podemos evitar que ele passe, nós podemos evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. É um momento de estresse, é um momento em que estamos fechados dentro de casa, não podemos nos precipitar. Segundo ponto, devemos manter
manter as nossas mentes sadias, mesmo quando as coisas parecem completamente perdidas, mesmo quando passamos por momentos difíceis, notícias ruins, notícias de morte, notícias de perdas de emprego, a ansiedade de não sabermos se continuaremos empregados, se vamos conseguir trazer o sustento para dentro de casa. Não podemos perder o foco neste momento. Terceiro ponto, não culpe a Deus. Este é um momento em que não devemos culpar a Deus, porque através dele soluções virão para nós. O profeta neste período se chamava Eliseu. O significado desse nome é Deus salva, ou seja, Deus salva. Deus salva, Deus salva. Ele nos tira deste momento de angústia, Ele nos tira deste momento de medo, porque existem muitos pais e muitas mães que estão com muito medo porque seus filhos estão na frente, trabalhando em mercados, em hospitais, eles estão nessa frente onde o contágio deste vírus é muito provável, mas nós temos que crer neste Deus, e esse é um Deus que salva. Ele salva a mim e Ele salva aos meus, Ele salva aqueles que eu amo. Ele é o Deus do impossível. O possível nós fazemos, o possível é o isolamento social, o possível são as máscaras, o possível são as luvas, o possível é o álcool em gel, o possível sou eu cuidar das pessoas que moram comigo, o possível sou eu não estressar, o possível sou eu confiar. Isto é o possível. E o impossível, que é o contágio, o impossível, que é a restauração daqueles que já estão doentes, este é o impossível. Isso Ele faz, Ele é o Deus do impossível. Quarto ponto. Nessa história é tão interessante porque quando o rei vai até Eliseu, este profeta, o rei fica completamente transtornado com aquela situação, onde ele ouve aquela mulher dizer que cozinhou o filho, e ele vai até a casa deste profeta de Eliseu. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Neste quarto ponto, Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nós temos que ouvir neste momento. Nós vivemos um momento onde a mídia nos traz muitas notícias, onde o meu WhatsApp me traz muitas notícias, onde eu recebo vídeos de todas as formas, vídeos apoiando, vídeos dizendo para eu sair, vídeos dizendo para eu ficar, vídeos dizendo para eu usar, vídeos dizendo para eu não usar. Então essa confusão que existe hoje de informações, ela é sanada quando o profeta diz: ouçam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor faz com que as coisas aconteçam. Quando o Senhor libera uma palavra, essa palavra não volta para Ele sem que antes ela cumpra o seu propósito. Ou seja, se o Senhor liberar uma palavra sobre mim, se o Senhor liberar uma palavra sobre você, de cura, de proteção, esta palavra não retorna a Ele antes que ela cumpra o seu propósito de cura, de proteção e tudo aquilo que for necessário para nós. O Senhor é capaz de fazer isso. Ele é um Deus que faz isso, que cuida de nós, que guarda. E como Eliseu disse que aconteceria, realmente no outro dia aconteceu. No outro dia, o exército inimigo foi embora, abandonou ali aquele cerco, e quando eles abandonaram o cerco, ficou para trás todas as provisões deles, ou seja, toda a comida, todo o armamento, tudo aquilo que eles tinham para se manter naquele período, ficou ali no acampamento deles, bem ao redor da cidade. Essa história é muito interessante porque possui outras nuances que você lendo todo o texto, eu vou deixar o endereço completo de como você pode ler todo esse texto e verificar toda essa história sobre o que aconteceu ali, e eu vejo uma proximidade
proximidade muito grande com aquilo que temos vivido hoje, porque hoje as coisas estão muito distantes aos meus olhos. Eu não sei quando elas poderão acontecer. Eu digo para mim mesmo, profissionalmente, quando que essas provisões vão chegar? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sofrendo com a dificuldade de saldar suas dívidas, de pagar os boletos, é água, é luz, é aluguel, é escola, que mesmo não utilizando, temos que pagar. Acho que todos estamos vivendo essa mesma coisa, todos estamos no mesmo barco. É um momento de buscar em Deus a solução desses problemas e de ouvir a sua palavra, de ler a sua palavra. É isso que nós precisamos fazer neste momento, um momento onde estamos perdidos. Apenas a palavra de Deus vai nos dar um direcionamento do que fazermos. Tem uma outra história muito interessante também, que é para falar sobre a palavra de Deus, a diferença que a palavra de Deus faz. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Se você tem feito tudo aquilo que você poderia ter feito nesse período, se você tem agido conforme as suas forças, se você tem lutado para se manter são neste momento, vamos buscar a palavra do Senhor. É o Senhor que pode dizer onde devemos lançar as redes, se devemos ir mais para o fundo, se devemos ir mais para o raso. Para Ele não faz diferença. Quando Ele lança a palavra dEle, Ele faz com que as coisas aconteçam. Aquilo que está te fazendo falta hoje, peça a Ele. Se é sanidade, peça sanidade. Se é relacionamento, peça relacionamento. Se são provisões, peça provisões. Não tenha receio de entrar na presença desse Deus. Não tenha receio de pedir para que Deus lhe auxilie neste momento. Se as coisas estão confusas, se ela peça orientação, peça que as suas ideias clareiem. É momento de nos achegarmos, de nos aproximarmos de Deus. Mesmo neste momento complicado, eu tenho sido grato. Eu creio que este é um momento de gratidão. Sim, é um momento em que temos que respeitar o luto. Existem pessoas enlutadas, existem pessoas sofrendo, mas é um momento de gratidão, é um momento de sermos gratos, porque temos onde ficar. Passei por um farol esses dias e um moço não tinha uma casa para ficar confinado. E nós temos um lugar para ficar confinados. Como ela está lidando com tudo isso? Mas está lidando, está passando por isso. Todos nós vamos nos afastar um pouco daquilo que está nos estressando, das inúmeras informações que estão nos prejudicando. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com estas informações. Onde temos buscado informações? Quais são as palavras que temos seguido? Existe uma palavra que pode direcionar as nossas vidas neste momento, e é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus liberou uma palavra para os pescadores, e aquilo aconteceu. Dali veio a provisão para aqueles que precisavam. O profeta liberou uma palavra sobre o povo, de que no outro dia as coisas estariam diferentes. E realmente aconteceu. No outro dia as coisas estiveram diferentes. Vamos buscar a palavra de Deus. Tenha intimidade com Deus. Busque nele. O que podemos fazer? Como podemos nos aproximar? Em meio a tantas vozes, como ouvir a voz correta? Só a intimidade me garante ouvir a voz de Deus. Fale com Deus. Se abra. Mostre os seus problemas. Mostre o que está acontecendo com você. O Senhor não recusa um coração contrito, um coração quebrantado. Se você se quebrantar, se você rasgar o seu coração na presença dele, você vai se
senti-lo, você vai ver que ele é vivo e que ele está presente nesta situação. Quanto mais eu falo com Deus, mais eu ouço a voz de Deus, mais eu interpreto a voz de Deus, mais eu compreendo a voz de Deus. Amém? Que Deus o abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele me guarde, que Ele guarde a todos nós, que Ele guarde as nossas famílias, os nossos amados, que Ele guarde aqueles que são importantes para nós, que Ele possa nos proteger, que Ele possa proteger os nossos empregos, que Ele possa abrir portas de empregos para aqueles que já perderam, que Ele possa nos sustentar neste momento, que Ele possa nos guardar. Muito obrigado.